Glórias a Deus. Graça e paz a todos. Que o Espírito Santo nesta noite fale aos nossos corações, porque precisamos, necessitamos que o Espírito do Senhor testifique ao nosso espírito a cada dia, dizendo que nós somos filhos do Senhor, uma geração santa, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu gostaria nessa noite iniciar este culto de celebração ao Senhor com os Salmos de número 100, que nos fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, serve ao Senhor com alegria e entrai diante dele o canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela oportunidade de podermos estar nesta hora, neste momento, prestando mais um culto racional de ações de graças a um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que o louvor que aqui estaremos entoando a Ti possa subir como aroma suave. O Senhor é um Deus que habita em teus louvores, e aonde o Senhor habita existe cura, milagres, transformações, e por isso toma o teu lugar de honra, Pai, e do início até o término deste culto, que seja manifesta somente a tua presença, tocando-nos por completo em toda a nossa essência, no âmago da nossa alma. Por isso recebe, Deus, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Enche com teu
no altar de Deus, é exatamente a presença dele, onde nós devemos abrir o nosso coração e nos esparramar no amor de Deus, que nos uniu através de Cristo Jesus. E que esse amor hoje venha contagiar a cada um de nós, o alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Aleluia, Jesus. E é esse Jesus que é tudo para nós e tudo em nós, porque sem Ele nós nada podemos fazer. João capítulo 15, no verso de número 5. Aleluia. Senhor,
Jesus, aleluia. A igreja pode tomar seus assentos, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós estamos contentes, né? Nos deu mais uma vitória em Lucas. Basta ouvir o seu próprio nome, né, Lucas? É isso aí. Aqueles que estão no Senhor passam pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Como Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Nós temos todas as quintas-feiras, às 8 horas, nosso culto presencial e também através das lives, em todos os domingos, às 19h30. Quero fazer um convite a você que deixe agendado quinta e domingo para estarmos juntos, orando, intercedendo. E você também que faz parte desse ministério, você que é um simpatizante, que você nos ajude compartilhando a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, para que ela chegue aos necessitados, aqueles que precisam de uma palavra que seja a palavra rema, uma palavra que seja flecha que atinge o alvo. Amém, meus irmãos? Nós queremos também falar sobre os dízimos e sobre as ofertas. Nós temos um Pix da igreja e um QR Code. O Pix é o e-mail da igreja, é comunidade tracinho reis@uol.com.br. E à nossa frente nós temos um gasofilácio. Esse é o nome específico de uma caixa que ali é depositado todos os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Malaquias capítulo 3, no verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me isto, diz o Senhor dos Exércitos: eis que abrirei as comportas celestiais. Você que pode contribuir com essa obra será bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero neste momento também estar orando pela sua vida financeira, pela prosperidade, pela sua casa, pelo seu trabalho, aqueles que estão desempregados, aqueles que por muitas vezes estão até passando por necessidades. Então, como a igreja, a noiva do Cordeiro, nós temos autoridade no nome de Jesus para pedir ao Senhor para que Ele abençoe toda a terra e visite especificamente o lar a qual precisa ser ajudado nesta hora. Oremos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com grande amor, com grande gratidão nos nossos corações que nós oramos agora pelo pão nosso de cada dia, pela provisão diária a qual o Senhor tem nos sustentado nesta terra. Abençoa, Senhor, todos os dizimistas, os ofertantes, abençoa multiplicando a 30, 60, 100 por 1, e também visita os lares, ó Pai, aqueles que necessitam da Tua provisão, aqueles que precisam de um grande milagre, de uma intervenção de Deus, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los agora através desta oração, porque o Senhor é um Deus do já, o Senhor é um Deus que opera milagres, e muito pode a oração da igreja, a intercessão da noiva do Cordeiro. Por isso intercedemos, clamando, Pai, que o Senhor traga à existência aquilo que ainda não existe. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir a Sagrada Escritura
no livro do Pentateuco. Quem sabe qual que é o livro do Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho exatamente sobre ele. Eu queria convidá-los então a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio 34. Deuteronômio 34 é o último capítulo do livro de Deuteronômio. É Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e 34, aonde nos fala que Moisés contempla a terra prometida. Sem dúvida nenhuma, todos nós temos promessas de Deus na nossa vida. Se você abrir a Bíblia e buscar a presença do Senhor, você literalmente vai perceber que infinitamente mais o Senhor tem daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós precisamos. E diz assim, capítulo 34 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo de Deus, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, e nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor lhe enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a tua terra. E em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. E entrando no livro de Josué,
E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, pela tua presença que nos faz ter a paz que excede todo entendimento e também contemplar, pela fé, pelo amor, pela esperança, o melhor de Deus sobre as nossas vidas. E nessa noite, o Senhor nos desperte, Pai, o nosso interior, para nos alimentarmos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para este momento. E nós sabemos que este é o melhor momento do dia, o momento em que podemos falar com o Senhor, receber a voz do Senhor no âmago da nossa alma. E por isso, Pai, que todo atrapalho, que todo ruído espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que os céus estejam limpos, abertos, para que haja de fato uma verdade dentro de nós, que é o Senhor, que confirma, fala, testifica e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vemos aqui uma passagem muito interessante de Moisés, falando sobre os últimos momentos de Moisés, a morte de Moisés e a sucessão de Josué logo após Moisés. E a vida, ela é assim: é nascer, viver e morrer. Para todos os homens de Deus, para todos os homens da Bíblia que foram marcados, que foram chamados, que foram escolhidos, Deus lhe tinha um propósito único. A Bíblia foi clara quando nós vemos o versículo que jamais existiu um profeta como Moisés, que Deus falou com ele face a face. A Bíblia diz que jamais existiu um homem tão sábio como Salomão, desde antes dele e nem depois dele. A Bíblia diz que existiu Abraão, que foi um pai na fé, um homem que saiu da tua casa, da tua parentela, da terra que ele morava, de tudo aquilo que ele estava acostumado, em obediência para ir numa terra que emanava leite e mel, porém ele não tinha visto essa terra. Mas nós vemos aqui agora, pela promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó, e que todas as famílias da terra iriam herdar essas terras e comeriam o melhor dessa terra. Por isso que nos últimos momentos de Moisés, a Bíblia diz que Deus fez Moisés contemplar essa terra. Olha que diferença, irmãos. Olha como que Deus tem um propósito para cada um. Mas independente do propósito que tem para Abraão, para Isaac, para Moisés, para Jacó, para mim, para você, ele tem também o início e o fim para nós desfrutarmos o melhor. Para Abraão, ele disse: olha, sai. Precisava de um com muita fé para sair daquele ambiente de idolatria, para sair daquele ambiente que nada mudava, que nada acontecia, tudo era muito frustrante, tudo era muito agoniante, mas o Deus, vendo toda aquela situação e tendo algo melhor, então encontrou um homem com o coração disposto a querer sair da sua
acomodação. Irmãos, e muitas vezes nós precisamos fazer exatamente isso, sair da nossa zona de conforto, mudar, porque tudo muda, irmãos. A terra, ela se move, a terra muda. Eu moro numa chácara, eu começo a perceber de tempos em tempos que até um tijolo que a gente coloca para fazer uma cerquinha, de tempo em tempo ele alguém mexeu nele, né? É Deus, é a terra, é Deus tocando a terra girando e tudo sendo mexido. Quanto mais a nossa vida, que é o melhor de Deus, e muitas vezes nós não entendemos por que tantas lutas, tantas tribulações, tantas dificuldades, mas é Deus te impulsionando para a terra prometida. E hoje nós sabemos qual é a nossa terra prometida: é a nova Jerusalém, né? Que o Senhor irá formar a cada um de nós. Por quê? Porque novos céus e nova terra serão feitos, e nós todos reinaremos com o Rei da Glória na nova Jerusalém. Mas assim como todos pecaram e não existiu nenhum que não cometeu pecado, somente Jesus, Moisés também pecou. E ele pecou nos últimos momentos que antecediam a sua morte. Pecou por cansaço, pecou por deixar que os seus ouvidos, o seu emocional ouvisse os murmúrios, os lamentos de todas as pessoas, porque, queridos, cá entre nós, o que as pessoas sabem fazer bem feito é murmurar e reclamar, não é verdade? A gente conta nos dedos as pessoas positivas, as pessoas alegres, as pessoas que querem te impulsionar para frente, as pessoas que não são exibicionistas nem querendo ser soberbas, mas ser de fato o que elas são em Cristo. Mas infelizmente, quando nós vamos conversar com as pessoas, aí elas estão porque eu estou desanimado, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, porque é isso. Está tudo mexido na minha vida. E a gente custa entender que se está tudo mexido na nossa vida, é porque tem um propósito para isso. Se a tua vida não está da maneira que você gostaria que estivesse, tem um propósito para isso. Isso aí é o trampolim, é a passagem para que você viva o propósito a qual você tem proposto no teu coração. Salmo 37,4, a Bíblia diz que Deus atende os desejos do nosso coração. O desejo de Moisés era entrar na terra prometida, mas ali, em meio ao cansaço, em meio ao estresse, aí o povo ali murmurando, dizendo: cadê a água? Nós estamos com sede. E quanta água Deus já tinha dado, quanto maná Deus já tinha dado, quanta saúde Deus já tinha dado, até a roupa não envelhecia, os calçados não envelheciam, as crianças, os jovens iam crescendo durante aquele período de 40 anos na travessia, e os sapatos então também cresciam. Deus simplesmente fazia com que eles vivessem o milagre diário. E a nossa vida, queridos, é um milagre diariamente. Tirando os livramentos ainda que Deus tem nos dado, que nós nem imaginamos que Deus nos deu. Nós estávamos dando um exemplo aqui do Lucas ontem, né? Passando pela enfermidade. Mas quantas vezes, ou talvez quantos dias, que ele não estava enfermo, mas talvez num risco de morte pior, de ser atropelado, de acontecer alguma coisa, mas Deus deu ordem aos seus anjos e o pegou. E ele nem sabe, eu nem sei e nem você sabe. Esse é o Deus maravilhoso,
que tem guardado a nossa casa, guardado a nossa vida, porque em vão vigia o sentinela se o próprio Deus não guardar a casa. Irmãos, não é errado ficarmos estressados, não é errado ficarmos tristes, não é errado muitas vezes nos cansarmos. Isso faz parte da nossa humanidade, e a própria Bíblia diz que foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Quando o povo pedia água, e a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, eles estavam pedindo para Moisés, mas naquela época Deus falava através de Moisés, então era o próprio Deus, é como se eles estivessem pedindo para o próprio Deus, mas eles já não sabiam mais pedir, eles só murmuravam, porque antes eles já tinham passado pela mesma situação, e Deus já tinha provido com a água, Deus já tinha provido com o alimento, mas agora era uma nova situação, era um novo queixume. Então Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e fala com a rocha, e vai sair água da rocha. Toca na rocha. E Moisés estava tão irado com o povo que ele pegou e feriu a rocha. Ele pegou o seu cajado e bateu na rocha, num momento de ira, num ímpeto. E Deus não gostou daquela situação. Deus não admirou aquela situação. Mas nem por isso Moisés perdeu sua bênção. Porque no Novo Testamento nós vemos que Deus já tinha preparado algo ainda maior para Moisés. Por isso que nunca ninguém nem encontrou o corpo de Moisés, mas em vida Deus fez com que Moisés contemplasse a terra prometida, coisa que Abraão foi pela fé e não contemplou. Você imagina se Deus tivesse feito com Abraão o que fez com Moisés? Falava: está aqui, Abraão, essa é a terra, está vendo a terra? Olha que coisa linda, olha que maravilha. Abraão ia ir correndo, mas Abraão não viu a terra, mas crendo que a terra era da maneira que Deus falou, ele seguiu para a terra. Agora Moisés, ele vê a terra, mas não pode entrar na terra. Olha como que Deus, nas suas maravilhas, ele trabalha para cada um de nós, e sempre trazendo um resultado infinitamente maior para cada um. É isso que nós precisamos entender. Abraão viveu infinitamente mais do que um dia ele sonhou, como Moisés também. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que neste período Moisés, já com 120 anos, ele estava com vigor. No verso 7 de Deuteronômio 34, os seus olhos nunca se escureceram e ele nem perdeu o seu vigor. O que leva um homem velhinho a não escurecer a sua vista, não perder o seu vigor e não perder o seu ânimo? Nada mais e nada menos do que estar sempre sendo sustentado por Deus. O alimento de Moisés era Deus, a água de Moisés era Deus, o ar que Moisés respirava era Deus. Por isso que ele não tinha tempo para ficar triste, ele não tinha tempo para ficar na escuridão com os olhos obscuros, ele não tinha tempo para ficar fraco, para parar de trabalhar, para parar de caminhar, para desistir no meio da caminhada, porque ele tinha tudo o que ele precisava. E tudo o que nós precisamos é Deus, e quem tem Deus, irmãos, chega até o final, com vigor, olhando claramente. E isso é claro que ele está
espiritualmente, porque tem muitas pessoas que, quando se vacilam na sua fé, eles já não conseguem mais enxergar nada de bom, não conseguem enxergar a terra prometida, então seus olhos ficam obscurecidos. Eles ficam, uma vez os olhos obscurecidos, eles ficam enfraquecidos, porque já não há mais esperança. Cadê? Agora, o que Deus mostrou para Moisés, a terra prometida, e ainda com vigor, mas Moisés lá no fundo já sabia que ele já estava chegando na sua mão. E eu quero profetizar sobre a tua vida, assim como aconteceu com Moisés. Não é que você vai morrer, não, porque nós já morremos, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor, nós já morremos para a vida velha e nascemos para a vida nova. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que assim como encerrou um ciclo na vida de Moisés, iniciou um novo ciclo no próprio povo, para que o povo entrasse na terra prometida, assim será na nossa vida também. Nós precisamos, nós queremos, nós desejamos isso, e o nosso desejo também é desejo do Senhor. Você sabe que todo desejo bom que nasce no teu coração, todo sonho bondoso que nasce no seu coração, nasceu primeiro no coração do Senhor. Nada acontece por acaso. Se nós estamos nele, a palavra dele permanece em nós. Por isso que ele fala: pedireis o que quiserdes e não será feito, porque foi ele mesmo que te deu o sonho. Foi ele mesmo. Por que Josué sucedeu a Moisés? Vamos ver o que aconteceu aqui. Verso 9: e Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha colocado sobre ele as suas mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O que aconteceu com Josué? Josué andava com Moisés, e quando Moisés colocou as suas mãos sobre a cabeça de Josué ficou cheio do espírito de sabedoria. E é muito importante, irmãos, nós sabermos disso. É muito normal e comum, quando uma pessoa está passando por um período de tribulação, um período difícil na vida, então ele quer buscar com ânsia uma solução, mas a solução tem nome, a solução é Jesus, a solução é Deus intervindo, e Ele com as mãos estendidas e não encolhidas para nos abençoar. E as pessoas começam a correr e vão, visitam uma igreja, visitam outra igreja, e pegam um profeta daqui e pegam um profeta de lá e falam: pastor, unja a minha cabeça, ora na minha cabeça, porque eu estou precisando de uma bênção. Irmãos, a maldição sem causa não se cumpre, mas se ela tiver uma causa, ela vai se cumprir. E se você pegar um falso profeta, aí me perdoe a expressão, você está lascado. Se você já estava ruim, vai ficar pior, porque uma cova chama outra cova, um abismo chama outro abismo. Então, seja inteligente, né? E procure para que as pessoas façam oração sobre a tua cabeça, homens que sejam de fato ungidos por Deus. Não deixe ninguém que se diz ser cristão colocar a mão na tua cabeça e fazer uma oração, porque ali você está recebendo, então você está dando um azeite de todo aquele espírito que está nele ir para a tua vida. E o espírito de sabedoria que estava em Moisés foi sobre Josué. Lembra quando Elias foi arrebatado aos céus, que o Senhor mandou uma carruagem de fogo buscar Elias? Elias tinha Eliseu, que também era como Josué para Moisés. Eliseu era um discípulo de Elias, e ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, porque ele viu na vida de Elias, até no último momento, uma vida de um homem de Deus. Josué viu até no último momento de Moisés um homem que contemplava Deus, não um homem perfeito, não um
um homem que pecava, não um homem que se irava como ele se irou com a rocha, mas um homem que era temente a Deus. Então ele se curvou, deixou que Moisés o ungisse, e ele ali foi cheio do espírito de sabedoria. Irmãos, para você passar de uma fase crítica para uma outra fase, só precisa de sabedoria. Às vezes a gente está achando que precisa de dinheiro, precisa de força, precisa de fé, precisa de ajuda, precisa de um delegado, precisa de um juiz, precisa de um advogado. Só precisa de sabedoria. Afinal, você já passou por tantas situações, não é verdade? Agora vai passar por essa de novo, mas precisa da sabedoria de Deus. Moisés representava Deus, por isso que Josué recebeu a sabedoria da parte de Deus. A sabedoria do homem não é terrena, é corrupta, é pequena. Tem gente que parece que é sábio, mas não é, porque sabedoria e conhecimento são coisas muito diferentes. Tem pessoas que têm um conhecimento para ganhar dinheiro e ficar rico, mas não tem sabedoria para administrar a família está destruída. Então, não é o conhecimento, mas a sabedoria para poder administrar, para você finalizar uma fase e entrar numa outra fase. E queridos, queira você ou não, a nossa vida é feita de fases. Se forem procurar a gente lá no passado, não vai encontrar mais, porque lá foi uma fase que nós passamos. Faz 26, 27 anos que eu prego a palavra do Senhor. Se você pegar algumas mensagens minhas de 20 e poucos anos atrás, eu tenho até vergonha de eu mesmo ver aquelas mensagens. Mas naquele momento era aquela minha porção. Mas eu fui buscando em Deus o óleo, eu fui buscando em Deus sabedoria, e a sabedoria é a palavra de Deus. É na palavra que nós vamos encher de sabedoria. Então o Senhor fez com que eu fosse passando as fases. Eu passei dos 20 para os 30, dos 30 para os 40, dos 40 para os 50, e agora daqui a pouco estou passando dos 50 para os 60. E de que maneira? Finalizando uma fase e entrando em outra fase. Só que lembrando, o que eu quero que você entenda é que independente das fases que a gente passa, a promessa é real, a promessa é fixa, a promessa é firme. Tem uma terra que emana leite e mel. Então Abraão morreu, Isaac, Jacó morreu, agora Moisés morreu, mas tem a terra prometida. E aí entra Josué, que eu quero ler novamente o livro de Josué, no capítulo 1, para que você entenda isso agora e pegue esse espírito de sabedoria. Não deixe escapar o espírito de sabedoria vindo da parte de Deus nessa noite para a tua vida. E sucedeu depois da morte de Moisés. Vamos fazer um trocadilho aqui. E sucedeu depois daquela fase. Aquela fase que a gente tinha passado. E olha que fase ruim que eles estavam passando, hein? Não tinha morrido qualquer pessoa. Morreu Moisés, o grande libertador do Egito. Já fazia 30 dias que estavam pranteando o luto. 30 dias chorando, 30 dias se alimentando pouco, todo mundo cabisbaixo, todo mundo entristecido, todo mundo sem ânimo. Porém, em Josué tinha um espírito de sabedoria. Mas passou, porque a pessoa nasce e ela morre. A pessoa passa, a nossa vida passa, as tempestades passam, as lutas passam, tudo passa nessa vida, e glórias a Deus que tudo passa nessa vida. Já pensou, meus irmãos,
se as coisas não passassem? Se você entrasse no meio de um furacão e ficasse lá, que nem dentro de um liquidificador, batendo você, triturando você e não passasse aquela situação? Mas tudo passa. E tudo que Deus nos faz passar é para nos levar para outra margem, para nos levar para uma outra grandeza, para uma outra situação. Então diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor agora falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Agora, depois daquela fase, depois daqueles 30 dias, agora sem o grande líder, sem o amigo do peito de Josué, um irmão, um pai, um amigo mais chegado do irmão. Então Deus fala com Josué, no verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Não tem mais Moisés. Acabou aquela fase que vocês viveram, acabou aquele tempo. Lembra que tempo bom? Codorna, caindo do céu, tantas milagres. Só que agora é uma nova fase. E agora Deus estava falando com Josué, porque Josué andava com Moisés. Deus, ele fala com homens que andam com homens de Deus, homens de Deus que andam com homens de Deus. Fala com a igreja. Por isso que a igreja são homens e mulheres de Deus, é um corpo só. Por isso que andam juntos, por isso que passam as fases juntas. Se você pegar a história da igreja, você vai ver quantos concílios tiveram também na igreja, quantas mudanças, justamente porque as fases foram necessárias. Mas Deus falou agora para Josué: passe esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem falou a Josué? Deus. Josué agora passa esse Jordão. Pastor Elane, Hirso, José Mário, Fernando, agora passa esse Jordão. Estava tudo bem, depois ficou ruim, fases passaram, agora passa tu esse Jordão e libera o povo que está com você. Agora essa fase é para você liderar o povo que está com você. Agora não é só para você passar sozinho. Tudo que você passou sozinho é para você agora fazer com que outros passem. Agora segue a pergunta: Josué pediu para ser sucessor de Moisés? Deus, ele sempre levanta os incapacitados e capacita. Deus escolhe os menores e faz os maiores. Aquele que fala assim: um dia eu quero ser rei, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser aquilo. Deus acaba batendo. Mas aqueles que são humildes de espírito, aqueles que só querem estar lá, só querem estar em Deus, só querem fazer a vontade do Senhor, então são esses que Deus escolhe para suceder os gigantes, os maiores. E Deus escolheu Josué sem Josué pedir, para que ele passasse o povo. E eu tenho uma palavra profética para a tua vida hoje. Nós temos responsabilidades de fazer os nossos filhos passarem o Jordão. Ensina a criança no caminho onde deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviarão deles. Ah, mas agora eu sou velho, meus filhos já são adultos. Moisés tinha 120 anos, cheio de sabedoria, passou para Josué. A tua sabedoria você precisa passar para os teus filhos enquanto você está passando, enquanto você tem tempo, porque esse é o nosso legado. Esse é a autoridade de Deus que Deus nos deu, a autoridade da igreja.
Autoridade para você passar o Jordão e autoridade para você passar com eles. Deus deu autoridade para Moisés entrar dentro do Egito, tirar todo o povo hebreu cativo e abrir o mar. Deus agora dá autoridade para Josué passar com o povo o Jordão e vivendo do lado, com os pés secos. Mas ele diz assim: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse muitas vezes. Então a promessa, independente do homem, independente se você morrer, vai cumprir. Você está entendendo? Promessa sobre a tua casa vai cumprir. Você pode estar aqui, você pode não estar aqui, vai cumprir. Glória a Deus. Nossos filhos estão salvos, nossa casa está salva. Por isso que o próprio Josué, que nós estamos falando aqui, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer mais sabedoria do que isso? Ele fez uma declaração histórica que marcou aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Só que aí Deus continua com ele e diz assim, verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Tem dia que vai ser uma resistência, mas todos os dias não, irmãos. Senão a gente não vai aguentar. São fases. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforce-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Aleluia. Você sabia que se você se levantar, você levanta o teu povo? Se você se alegrar, você alegra o teu povo. Se você buscar o Senhor, você faz com que o teu povo busque o Senhor. E tudo que nós passamos nessa vida, nós temos autoridade de Deus para ministrar sobre os outros. Quer que eu fale alguns exemplos? Aqueles que passaram pelo câncer, foram curados, libertos, vocês têm autoridade para olhar dentro dos olhos de outras pessoas e falar: vão passar. Deus me fez passar. Autoridade, testemunho. Moisés fez o povo passar. Josué fez o povo passar, porque eles pegaram aquelas experiências. Então todas essas experiências que nós vivemos na vida, e muitas delas muito amargosas, servem não como um sinal ruim para nós, irmãos, mas para nós que servimos a Cristo, um sinal de excelência, porque Deus escolheu a nós. Porque quanto mais bate em nós, mais nós crescemos. Quanto mais castigavam os hebreus, mais eles cresciam em números. Quanto mais nós passamos nessa terra por amor de Cristo, mais nós crescemos nele e vivemos por meio dele. Amém, queridos? Eu queria deixar essa mensagem para você hoje, uma mensagem profética que você está passando de fase. Você está passando de fase. Eu quero dar um testemunho aqui hoje. Meu pai sabe disso aí, eu só comentei superficialmente com ele. Eu tive um sonho que ele tem uma área, uma propriedade, que tem uma rendinha lá, e eu tive um sonho que estava construindo aquela propriedade. E ele colocou no imobiliário para vender para alugar. Mas o meu sonho estava construindo. Aí esses dias ele me falou que tem um inquilino lá que quer alugar, que quer pagar um valor justo e que quer fazer uma construção. E aí eu já glorifiquei a Deus, né? Por que a construção? Então, queridos, tudo é difícil, a luta vem, mas o resultado depois nos mostra por que veio todo aquele destino, por que foi necessário toda aquela situação. Alguns momentos da Bíblia,
igual para Gideão. O anjo falou: ser homem, ser forte, ser corajoso, porque tem horas, irmãos, que tudo que nos falta é isso: é coragem, é ser forte, é disposição para continuar, é onde? Mas quando nós temos uma palavra, e a palavra é eterna, Deus, Ele trabalha com propósito. Deus trabalha sobre a palavra. Se você tem a palavra, irmãos, lava o rosto, penteia o cabelo, passa perfume, levanta a cabeça e fala: sai da frente, Satanás, em nome de Jesus, porque eu vou passar. Mas antes eu estava passando sozinho, mas agora eu vou passar com muita gente, porque eu não subo para o céu sozinho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Oremos. Pai querido, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de promessas, e todas as Tuas promessas estão sendo cumpridas nas nossas vidas. Eu declaro hoje um findar de um tempo de aflição, um findar de escassez, um findar de luto, de choro, de pranto, de negatividade, de tristeza, de depressão, para que agora nós possamos entrar e atravessar esse Jordão. Jordão este que o Senhor já preparou tudo para nós, assim como todos os nossos dias debaixo desse sol e sobre essa terra. Fortalece os nossos passos, que sejam passos compactos, fortalecidos, para que nenhum de nós venha desmorecer e nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas pelo contrário, Senhor, nós possamos ser como Josué e entrarmos na Canaã juntamente com a nossa casa e comermos, Deus, daquilo que o Senhor preparou para nós, porque tudo que queremos é aquilo que vem de Ti. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz. Deus abençoe.